Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova série do nosso canal que fala sobre progressão geométrica. E na aula número 1 nós vamos começar a estudar alguns conceitos e ideias iniciais do estudo das progressões geométricas. Uma progressão geométrica é um tipo de sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante que nós chamamos de razão da progressão geométrica e geralmente é indicada pela letra Q, inicial da palavra quociente. E por que usar o Q? Porque a razão, essa constante que eu uso para multiplicar os termos e encontrar os que vêm depois, a gente obtém quando pega um termo e divide pelo seu anterior. E o resultado dessa divisão é um quociente. Daí o motivo de nós utilizarmos a letra Q para indicar a razão de uma PG. Observa agora aqui na nossa tela a seguinte situação. Numa colônia de bactérias, no primeiro minuto eu só tinha uma bactéria. No segundo minuto eu passei a ter duas bactérias. No terceiro minuto eu já tenho 4 bactérias. Essa situação, problema que está expressa aqui, poderia ser transformada em uma PG que está representada aqui nesse primeiro exemplo da letra A, onde eu tenho aqui uma bactéria no primeiro minuto, 2 bactérias no segundo minuto, 4 bactérias no terceiro minuto, 8 no quarto, 16 no quinto e assim por diante. Para nós determinarmos a razão dessa progressão geométrica, nós vamos pegar quaisquer dois termos a partir do segundo. Por exemplo, vamos destacar aqui o 2 e o 4. Para determinar a razão, eu vou pegar o 4 e dividir pelo termo que vem anterior a ele. Então eu vou ter o seguinte, que a razão vai ser 4 dividido por 2, que é 2. Ou seja, a constante que eu estou trabalhando na minha progressão para encontrar os próximos termos é 2. Então, o primeiro termo é 1. O que é que eu fiz para encontrar o segundo? Eu multipliquei por 2. 1 vezes 2, 2. Para encontrar o terceiro termo, eu pego 2, multiplico por 2, 4. E assim por diante. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, para obter a razão, basta que eu pegue quaisquer dois termos a partir do segundo e divida um pelo outro. Ou seja, o termo pelo seu anterior. O mesmo ia ocorrer se eu pegasse aqui 16 e dividisse por 8, eu também ia encontrar 2. Na próxima progressão, vamos destacar novamente dois termos. Vamos pegar aqui 81 e 27. Eu vou pegar o termo 27 e dividir pelo anterior. Então a minha razão vai ficar 27 dividido por 81. Se nós dividirmos 27 por 81, não vai dar um valor inteiro. Então o que é que acontece? Eu não divido, eu simplifico, já que 27 e 81 são múltiplos. Se eu dividir 27 por 27, dá 1. E 81 por 27 dá 3. Então a minha razão aqui é 1/3. Observa que se eu pegar 243 e multiplicar por 1/3, eu vou ter 81. 243 vezes 1 dá 243, dividido por 3, 81. Para encontrar o próximo termo, eu pego 81, também multiplico por 1/3. 81 vezes 1 dá 81, dividido por 3, 27. Para encontrar o próximo, eu vou pegar 27 e também multiplicar por 1/3. 27 vezes 1 dá 27, dividido por 3, 9. E assim por diante. 9 vezes 1, 9, por 3, 3. Ok? Na letra C, a minha PG tem os termos 6, menos 12, 24 e menos 48. Vamos destacar dois deles. Aqui o menos 12 e o 24. Então a minha razão vai ser 24 dividido pelo termo anterior, que é menos 12. Mais dividido por menos dá menos, 24 por 12, menos 2. Então a minha razão vai ser menos 2. Isso quer dizer que para encontrar esse termo aqui, eu peguei o 6, multipliquei pela razão, que é menos 2, ficou menos 12. Para encontrar o próximo, eu vou pegar menos 12, multiplicar por menos 2 e eu vou ter 24. Se eu encontrar 24 e quiser o próximo, 24 vezes menos 2, menos 48. E assim por diante, ok? Bem, vamos para a próxima tela da aula de hoje. As progressões geométricas podem ser classificadas em 5 tipos. Vamos aprender cada uma delas a partir dos exemplos que nós temos na nossa tela. Observe essa primeira progressão geométrica aqui da letra A. Eu começo com 1, depois eu vou para o 2, para o 4, para o 8, 16 e assim por diante. Observa que a partir do primeiro termo, os demais termos vão aumentando um a um. Quando isso acontece, eu digo que a PG é crescente.
No caso, a razão da nossa PG aqui é 2, ó, porque se eu pegar qualquer termo, por exemplo aqui, ó, o 8, e dividir pelo anterior, ele que é 4, 8 por 4, 2. Então eu tenho uma PG crescente de razão 2. A condição para que uma PG seja crescente é o primeiro termo ele tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero, e a razão maior do que 1. Ou, se o primeiro termo for negativo, a razão deve estar entre 0 e 1. Ok? Lembrando que necessariamente a gente não precisa decorar essas condições para identificar que a progressão geométrica é crescente. Basta ver que a partir do primeiro termo os demais vão aumentando, que ela já se classifica como uma PG crescente. Na letra B, eu tenho justamente o contrário. De 128 caiu para 64, de 64 para 32, de 32 para 16, ou seja, os termos um após o outro aqui, a partir do primeiro, vão diminuindo. Quando isso ocorre, eu digo que a PG é decrescente. E no nosso caso, a gente tem uma PG decrescente de razão meio. Porque se eu pegar, por exemplo, aqui o 1 e dividir pelo termo anterior, vai dar 1 sobre 2, que é 1 meio. Ou se eu pegar o 4 e dividir pelo termo anterior, que é 8, vai dar 4 sobre 8, que simplificando também dá 1 meio. Para uma PG ser decrescente, existem também duas condições. Quando o primeiro termo é maior que 0, é positivo, a razão tem que estar entre 0 e 1. E se o primeiro termo for negativo, ou seja, menor que 0, a razão tem que ser maior que 1. Então, nesses dois casos aqui, nessas duas condições, a PG é dita decrescente. Ou então, se a partir do primeiro termo eu observo que eles vão diminuindo um após o outro, caracteriza isso também como uma PG decrescente. Na letra C, eu tenho uma PG onde todos os termos são iguais. Se eu fosse calcular a razão dessa PG, se eu pegasse qualquer termo aqui, ó, por exemplo, esse 4 aqui, e dividisse pelo anterior, que também é 4, ia dar 1. Esse tipo de PG a gente chama de constante. Qualquer PG cuja razão seja igual a 1, ela é dita uma PG constante. Na letra D, eu alterno aqui ó, entre um número positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Esse tipo de PG é dita oscilante. No nosso caso aqui, eu tenho uma PG oscilante de razão menos 2. Se eu pegar aqui ó, menos 6 e dividir pelo termo anterior, que é 3, eu vou ter menos 2. Para que uma PG seja oscilante, a condição é que a razão dela seja um número negativo, ou seja, menor do que 0. E no nosso último exemplo, eu tenho uma PG aqui que começa com 8 e depois todos os termos são nulos, são iguais a 0. Essa PG aqui é a chamada PG nula, que é uma PG que tem a razão igual a 0, ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Vamos falar agora sobre a chamada fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Essa forma ela relaciona um termo de ordem n de uma PG com o seu primeiro termo e a razão. Como é que ela é escrita? Um termo de ordem n vai ser sempre igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevado a n menos 1, onde esse an é um termo qualquer de ordem n que não seja o primeiro, a1 é o primeiro termo da minha progressão geométrica, o Q é a razão e o N é a ordem do termo que eu estou procurando ou a quantidade de termos que eu estou utilizando na minha PG. Agora observa como é que a gente vai fazer para empregar essa fórmula na resolução de situações problemas. No exemplo número 1 diz o seguinte: um grupo de estudantes fez um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. Eles observaram que ao final de 1 minuto havia um elemento na população. Ao final de 2 minutos havia 2. No terceiro minuto 4 e assim por diante. Determine a quantidade de vírus no final de 10 minutos. Dá para perceber aqui que de um minuto para outro a quantidade de vírus dobra, duplica. Então eu estou trabalhando com a progressão geométrica de razão 2. Mas aí vamos começar a listar as informações. Como no primeiro minuto tinha só um vírus, o primeiro termo da minha progressão é A1, que é igual a 1. A razão eu já sei que é 2, porque se eu pegar aqui 4, por exemplo, e dividir pela quantidade anterior, que é 2, eu vou ter 2. Tenho também que a quantidade de termos que eu vou trabalhar é 10, já que eu quero saber a quantidade de vírus no 10º minuto, então eu vou ter que escrever 10 termos na minha progressão. E o que eu quero encontrar é o AN, o enésimo termo, que no nosso caso vai ser A10. Vou colocar aqui a fórmula do termo geral da PG. AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. E vou substituir as informações que foram dadas. Eu tenho aqui AN, que é A10,
A1 vale 1, a razão é 2 e N aqui, ó, que é a quantidade de termos que eu estou trabalhando, ou a ordem do termo que eu quero encontrar, 10 menos 1. Resolvo o que está aqui nesse expoente, e aí eu vou passar a ter o seguinte, ó, que A10 é igual a 1 vezes 2 elevado a 10 menos 1, que é 9. Agora, ó, resolvendo essa potência, 2 a nona, que é 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, é a mesma coisa que 512. E 1 vezes 512 é 512. Então, depois de 10 minutos, essa colônia, essa população de vírus vai ter 512 vírus, ok? Vamos para o próximo exemplo da nossa aula de hoje. No exemplo número 2, nós temos o seguinte. Uma empresa produziu 10.000 unidades de certo produto em 2009. A cada ano seguinte, produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto a empresa produzirá em 2013? Para isso, ele pede que a gente use 1,2 elevado à quarta igual a 2,0736. Então vejam só, numa progressão geométrica, quando a gente dá aqui esse crescimento ou decrescimento em termos percentuais, ele representa a razão da PG. Então, ter um crescimento mês a mês, ou ano a ano, ou dia a dia de 20%, quer dizer que essa PG tem uma razão 1,2. Se esse crescimento fosse 30%, a razão seria 1,3. E qual a explicação disso? Para eu aumentar 20% no preço de um produto, eu preciso multiplicar ele por 1,2. Se for 30%, por 1,3. Se for 40%, 1,4. Se for 15%, 1,15. E assim por diante. Então vamos começar listando aqui as informações na nossa tela. Eu tenho aqui o primeiro termo da minha PGE, que é quanto a empresa produziu aqui em 2009, que foi 10.000 unidades. A nossa razão, como eu disse, é 1,2, porque o crescimento é de 20%. E o que é que eu quero encontrar? Eu quero saber quantas unidades desse produto a empresa produzirá em 2013. De 2009 para 2013 vão se passar 5 anos. Então a quantidade de termos que eu estou trabalhando é 5. E o que eu quero encontrar é o termo de ordem n, que é o meu A5. Pegando a fórmula do termo geral e substituindo as informações, eu vou ter o seguinte, que A5 vai ser igual a 1, que é 10.000, vezes a razão, que é 1,2, elevado a n, que é 5 menos 1. Resolva aqui esse expoente, e aí eu vou passar aqui, que A5 é 10.000 vezes 1,2 elevado à quarta, que foi dado aqui na questão. Então, o que eu tenho é que A5 é 10.000 vezes 2,0736, que multiplicando vai dar 20.736. Então, em 2013, essa empresa vai produzir 20.736 unidades desse produto. E a resposta certa é aqui a alternativa A. No exemplo número 3, pede que a gente interpole 5 meios geométricos entre 7 e 5.103. Interpolar ou inserir é colocar entre esses dois termos que foram dados, no nosso caso 7 e 5.103, meios geométricos, de modo que isso aqui vire uma PG. Então vamos começar aqui listando as informações. Eu tenho que o meu primeiro termo é 7. Como eu vou colocar 5 termos aqui no meio e eu já tenho 2, o meu último termo, que é o AN, o A7, vale 5.103. O que é que a gente vai fazer? Eu sei que eu estou trabalhando com 7 termos e o que eu preciso achar é a minha razão dessa progressão. Porque quando eu achar a razão, eu pego aqui o primeiro termo, multiplico por ela, acho o segundo, depois faço o mesmo e vou achando o terceiro, o quarto e o quinto. Vou pegar aqui a fórmula do termo geral e substituir. Eu vou ter o seguinte, que AN, que é 5.103, é igual ao primeiro termo, que é 7, vezes a razão, elevado à quantidade de termos, que é 7 menos 1. Resolvendo aqui esse expoente, 7 menos 1 vai dar 6. Então, vou ter que 7 vezes Q elevado a 7 menos 1 igual a 5.103. Observa que aqui eu fiz uma troca simultânea de membros antes de subtrair aqui, para garantir já que o Q fica aqui no primeiro membro. Agora eu vou pegar esse 7, que estava multiplicando aqui Q, passar aqui para o segundo membro, dividindo 5.103. Quando eu efetuar essa divisão, eu vou ter 729. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 729, colocar aqui do lado e fatorar.
por 3 vai dar 243, por 3 eu vou ter 81, por 3 eu vou ter 27, 27 por 3 vai dar 9, 9 por 3 vai dar 3 e 3 por 3, 1. Então, o que é 729? É a mesma coisa que 3 elevado à sexta. Então, eu substituo aqui ó, 729 por 3 à sexta. Aí eu posso cortar esse expoente 6 com esse expoente 6, já que eles são iguais, e aí eu vou ter minha razão. A minha razão vale 3. Encontrei a razão, agora eu posso interpolar os 5 meios geométricos. Eu vou ter ó, 7 vezes 3, que é a razão, vai dar 21. Aí depois 21 vezes 3 vai dar 63. 63 vezes 3 vai dar 189. 189 vezes 3 vai dar 567. 567 vezes a razão que é 3 vai dar 1701. E 1701 vezes 3 eu vou ter 5103, que é o meu último termo aqui da PG. Ok? Vamos para o próximo exemplo da aula de hoje. No exemplo número 4, nós temos o seguinte. Num determinado dia, 2 pessoas ficam sabendo de uma informação. No dia seguinte, já são 6 pessoas sabendo dessa informação. No próximo dia, 18 pessoas. E assim sucessivamente. Quantos dias se passaram para que 39.366 pessoas ficassem sabendo dessa informação? Então, observa que de um dia para o outro, a quantidade de pessoas que sabem da informação triplica. Ó. De 2 foi para 6, de 6 foi para 18. Então, tem uma progressão geométrica de razão 3. Vamos listar aqui as nossas informações do problema. O primeiro termo, que é A1, vale 2. A razão, como nós vimos, é 3. Eu sei que minha última quantidade de pessoas que souberam dessa informação representa meu último termo da PG, então a N é 39.366, e a quantidade de dias vai ser indicada pela quantidade de termos, que é o N. Pegando agora a fórmula do termo geral e substituindo essas informações, nós vamos ter ó, a N, que é 39.366, igual a 1, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a N menos 1. Então, o que é que eu quero descobrir aqui? O valor desse N. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros. Vou pegar tudo que está no segundo membro, colocar no primeiro, e o que está no primeiro no segundo. Agora, esse 2 que está multiplicando 3 elevado a N menos 1, eu vou passar aqui para o segundo membro, dividindo 39.366. E aí, quando eu dividir, eu vou ter que 3 elevado a N menos 1 é 19.683. Que fatorando, está aqui do lado, ó, vai dar 3 à nona. Se eu pegar aqui, 19.683 por 3 dá 6.561, por 3, 2.187, por 3, 729, por 3, 243, por 3, 81, por 3, 27, 27 por 3, 9, 9 por 3, 3 e 3 por 3, 1. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 19.683 é o mesmo que 3 à nona. Como as bases aqui da minha equação exponencial estão iguais, eu corto aqui 3 com 3 e o que me resta é que n menos 1 é igual a 9. Pego esse menos 1, jogo no segundo membro, eu vou ter n igual a 9 mais 1, que é 10. Então, se passaram 10 dias para que 39.366 pessoas ficassem sabendo dessa informação. E a resposta do nosso exemplo número 4 é aqui a alternativa A. Bem, galera, essa foi a primeira aula da nossa série sobre progressão geométrica. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.